Hello guys, Teacher Doug again here. Nice to meet you, nice to see you again on the other side of the screen, right? Tempo de falar inglês, pessoal. Outra coisa aí que a gente tem que se atentar para o inglês são os artigos. The, a, an. São os artigos que vão colocar o, a, e, a. Aquelas coisas que a gente tem no português vários. A gente sempre vai empatar eles com o artigo. Então, por exemplo, o menino, a menina. No inglês já não é tão assim. A gente vai ter aí um exercíciozinho para o final de completar algumas opções, tá? Mas antes vamos ver como usar eles, ok? Existem dois principais tipos de artigo aí. O definido e o indefinido, ok? O definido é o the. T-H-E. Ele tem um som meio com D, assim, ó. The. Ele vai representar o, a, os, as. Ou seja, veja, ele não muda para feminino e para masculino, ele também não muda para singular e plural. Ele é sempre o big O, o grande the, o grande O. Dicas para você lembrar de como usar ele. Ele normalmente vai ser utilizado com coisas conhecidas. O que quer dizer? Uma coisa que todo mundo conhece. Se eu falar sobre o presidente, o cara é o, então ele é uma coisa muito conhecida, algo que é de conhecimento comum. Quando alguma coisa é única, quando você quer expressar uma singularidade daquela coisa, só aquilo é aquilo. Ele é the. Por isso que a gente vê muitas vezes filme começando com the não sei o quê, porque é aquele. E ele é definido, ou seja, ele tem ele é uma quantidade, ele é algo de forma pontual. Quando ele não tiver essas características, a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar o a ou an, que é o a ou a n, né, que a gente usa a, lembrando que a vogal no inglês ele tem um som diferente do português, que são indefinidos, ou seja, coisas desconhecidas, coisas genéricas, coisas que podem ser qualquer coisa. Então, por exemplo, ele é um médico, a gente não vai usar the doctor, a gente vai usar a doctor. Por quê? Porque quando a gente fala the doctor, sabe quando a gente dá aquela expressão no português assim, o cara é o cara. Esse o cara é o the. Agora, se ele é um cara, ele é só a man or a guy, ok? Então, a gente, só lembrando aqui, temos algumas diquinhas. O the você vai usar para retomar um texto, para instrumentos musicais, nome de família, pontos geográficos, coisas únicas, classes e gêneros, grandes construções e décadas. Mas a gente não vai usar com nomes próprios, ciências e línguas, coisas em geral, incontáveis, possessivos, next or next. Ou seja, quando a gente está falando de uma coisa e quer lembrar, a gente pode usar He has 2 children. The boy is something, the girl is something. Você está retomando os filhos dele. Instrumentos musicais, nome de família, The Simpsons, right? A gente sempre tem aí. Pontos geográficos, coisas únicas, classes e gêneros, a gente está falando assim quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com uma totalidade de uma classe, por exemplo, mulheres, the women, ok? E grandes construções ou décadas, os anos 80, the 80s, certo? Mas não vai usar com nome próprio, porque se eu falar assim, por exemplo, eu, Doug, né? Se eu falar the dog, é uma coisa meio, nossa, o cara é o cara, o dog. Não se usa para nome próprio, porque o nome próprio em si já é uma coisa única, tá? Aí, o an, que é o indefinido, a gente vai usar quando a gente tá falando sobre algo que não é conhecido, quando a gente vai classificar alguma coisa, quando a gente vai classificar algum membro de alguma coisa, um membro, não necessariamente membro do corpo, mas um membro de uma classe em geral, medidas, e às vezes quando a gente quer significar certo? Mas a gente não vai usar com substantivos genéricos, com nomes próprios, com estações do ano e com adjetivos sozinhos. Qual que agora quando usar o a e quando usar o an? Essa é uma pegadinha que muitas vezes o pessoal cai aí. O a é sempre a regra geral, né? A antes de consoante e o an antes de vogal. Parece simples, mas claro que toda regra tem exceção e a gente aqui vai ter que lembrar que antes de eu, i e u com o som de u, não usa, vai usar o a normal. Nossa, mas o que é isso? Eu, por exemplo, European. Como você tem o a e daí tem o eu, a European. Pensem sempre no som, tá? Aqui eu vou dizer para vocês, o som é muito mais importante. Porque como é que eu vou fazer an European? Fica estranho. Então é a European. Uniform. Esse u, embora seja uma vogal, tem som de u, uniform. Então é a uniform, e não an uniform, porque fica estranho. Não dá para soar assim. A useful AI, ok? Essas são as regrinhas que você vai ter que aprender para utilizar. Então vamos lá, vamos fazer a aplicação. Vamos preencher as lacunas ali com a, an, se for necessário.
They have such nice house. Nice é um adjetivo, mas ele está sozinho? Ele está falando só nice? Ele é um bom? Não, uma boa casa. Então a gente vai usar a. They have such a nice house. He must be a great lawyer. Esse great, adjetivo, está sozinho? Não, está com lawyer, então ele é um bom advogado. He must be a great lawyer. There was great deal of gossip about it. E aí? Great deal. Mais uma vez, a gente pode ver aí que ele não está sozinho, o adjetivo. Então é a. What is elephant? Tá, aqui a gente está falando de um animal, certo? Aqui é um elefante. Ele começa com vogal ou com consoante? Vogal. Então a gente vai usar o AN. What is an elephant? Pensa bem, se eu falasse what is a elephant, fica um espaço no meio fica um vazio no meio da fala. Então, an elephant. A kind of large animal from Africa. Porque a gente tem o K, uma consoante. A starving person needs to eat. Give him at least, boa, an apple. Porque a gente está com vogal no começo. Adjetivo, mais uma vez não está sozinho. Such a smart boy. He works in a hotel. Ok, a gente tem que lembrar que esse tipo de H aí, ó, ele é uma consoante, certo? Porém, embora o hotel seja uma consoante, na letra F vocês vão ter I'll be back in an hour. Por quê? Por que uma hora o consoante tem e outra hora não tem? Nesse hour, você está vendo que você está sentindo, está conseguindo escutar que o H é mudo, não é hour. Então, você vai lembrar que como se ele fosse uma vogal. I'll be back in an hour. With a $1 bill. Ué, mas de novo, o A com uma vogal, a gente está falando de uma nota de dólar. E não vai ficar annual dollar. É sempre pensar no som, galera. To buy, bread. Bread como sentido de pão, não como um pão, não é um pão francês, é pão. Ele é incontável, então você não vai usar. Therapy sessions are held 3 evenings a week. He always smoke a cigarette, ou seja, a gente está usando a ideia do aqui, with a cup of coffee. Café, ele é incontável, a gente não vai usar. After dinner. Esse é um momento e não um jantar, é sobre um jantar geral. Gente, completamos aí várias opções e acho que foi bem claro. Lembra das diquinhas ali, volta no vídeo, dá uma olhada quando usar o the, quando não usar, quando usar o a, quando usar o n, quando não usar. Beleza? Ficamos por aqui, valeu!